Olá, tudo bem com vocês? Bom, esse é o nosso 12º vídeo da série Ancestralidade, Base Alquímica da Liberdade Humana. E hoje nós vamos abordar um assunto que eu adoro, que são os 5 elementos, tema que vem da MTC, a medicina tradicional chinesa, e onde eu vou procurar traçar links interessantes desse conceito com as fases da vida aqui, onde, independente da ancestralidade a qual pertençamos, provavelmente, quase sempre, todos iremos passar por elas. Bom, primeiramente vamos entender do que se tratam os 5 elementos. 5 elementos é um dos pilares da medicina tradicional chinesa, sendo que lá antigamente, observando as dinâmicas de interação da própria natureza e dessa forma da própria natureza do ser humano, estabeleceu-se certas ideias de como funcionaria a dinâmica disso viva e como que isso impactaria a própria natureza e dessa forma também a natureza humana no sentido de uma boa função delas e dos seus desequilíbrios. Não há nada na Terra ou dentro do universo que não esteja relacionado com os 5 elementos, e o homem não é exceção. Dentro dessas percepções, percebeu-se que essas energias elas eram interdependentes umas das outras e que elas também geravam uma a outra e controlavam uma a outra também, meio que numa solução natural de regulação delas e dessa forma do sistema ao qual elas faziam parte como um todo. Os 5 elementos são compostos por madeira, fogo, terra, metal e água. E elas estariam presentes em tudo e em todos, inclusive nos fenômenos da natureza e na gente. Essas energias estão se intercalando, indo de um estado a outro, se sobrepondo, exacerbando ou diminuindo. E isso é algo que ocorre tanto na natureza quanto nas nossas questões, assuntos, movimentos, áreas e relações diversas da nossa vida. Essa teoria dos 5 elementos ela é muito mais que uma teoria. Ela, na verdade, é a própria dinâmica, né, em movimentação da vida e dos elementos que compõem ela. E ela é muito utilizada dentro da MTC, nas questões de diagnóstico e também nas questões de tratar as desarmonias energéticas que a gente vive durante toda a nossa vida. Partindo do princípio que ela está em tudo, vamos entender um pouquinho a correlação dos 5 elementos com relação às fases da vida. É isso mesmo, aquelas fases as quais todo ser encarnado, né, todo animal, toda planta e até mesmo situações e ciclos específicos da nossa vida que a gente quiser colocar dentro de um estudo mais aprofundado que se baseia em fases e que se baseia em um início, meio e fim, né? Você vai ver certos elementos em comum. E isso percorre toda a nossa ancestralidade e dessa forma toda a vida dentro do planeta. A gente tem dentro de cada um desses elementos certos fatores ligados a eles, no sentido de uma cor predominante, certos tipos de alimentos que possuem mais ou menos daquela energia, animais, fitoterapia relacionadas a tal ou tais elementos, bem como emoções predominantes que falam muito sobre aquele elemento, climas, estações
e também a questão das fases de vida, os ciclos de vida de todo ser vivente. E é dessa particularidade em específica que eu quero trazer certas reflexões aqui, ligando esse assunto tão vasto, né, que é os 5 elementos e a medicina tradicional chinesa também, mas utilizando essa partezinha específica dos 5 elementos, né, com relação às fases de vida, para trazer certas reflexões aqui que eu acho que são muito interessantes. Se a gente pegar o desenvolvimento natural de um novo ser, por exemplo, de um feto, né, na barriga de uma mãe, a gente vai naturalmente passar por diversas fases ao longo dessa vida, que começa, né, com essa concepção e o desenvolvimento dessa sementinha ali na barriga, né, dessa mulher, e que culminaria, né, com essa ordem natural das coisas com a questão do nascimento. Nascimento tem a ver com o elemento madeira. Que parte ali, né, de um movimento inicial de tudo que está ali intrínseco e em potência ainda para ser desenvolvido, como é o caso de uma semente. Já ouviram falar que dentro da semente está o fruto já? Ou seja, dentro da semente da maçã já está a árvore presente de uma certa forma. Só que para se tornar carne, se tornar, né, palpável, existem certas, vamos dizer assim, regras dessa lei natural, né, dos movimentos das coisas que precisam ser respeitadas e colocadas em prática dentro da plantação inicial de algo, ou mesmo da geração de um bebê, né, na barriga de uma mulher. Existem certos fenômenos e elementos necessários para boa condução, né, dessa geração. No caso da planta, tudo vai influenciar positivamente ou negativamente, como questões de enriquecimento e estado do solo, o próprio estado daquela semente, mais forte ou mais fraca no sentido de uma boa germinação, água, sol, elementos orgânicos e inorgânicos presentes naquele ambiente, né, que vai propiciar esse nascimento. A mesma coisa acontece com uma criança, por exemplo, né? Uma mãe que de repente fuma, bebe, não tem uma boa alimentação ou nutre sentimentos hostis, negativos, ou diversas situações no sentido desse contexto, né, dos desafios que um espírito, desde que é bebê ou até antes disso, passa, né, na vida e que muitas vezes fica ali encoberto, a não ser que estudemos tais assuntos ou nos interessemos por saber mais, né, de como é essa questão de quando o bebê está dentro da barriga, de como que o período antes disso, né, as nossas próprias inseguranças, medos de se encarnar, quantos fatos relacionados a isso a gente não conhece dentro de literaturas, de pessoas que comentam, né, dentro do espiritismo ou de outras espiritualidades, com questão de pessoas, espíritos, que desistiram de reencarnar e provocaram o próprio aborto. Questões como essas e tantas outras fazem parte, né, desse desafio de se nascer, de se fazer nascer algo, de se criar inclusive projetos e ideias, passando elas da sua cabeça, do papel para a prática mesmo diária e passível de bons resultados.
Isso tem a ver com a energia de fígado e vesícula biliar. Os dois órgãos, né? Um deles considerado como órgão e a outra como víscera, que é onde fígado seria o órgão e a vesícula biliar a víscera, porque dentro da medicina chinesa há uma certa distinção entre órgãos e vísceras, própria da forma como eles veem, né, essas questões. E quando eu falo aqui de fígado e vesícula biliar, eu estou falando do órgão físico, mas muito mais que isso, eu estou falando da parte energética relacionada a eles, né? O fato é que nessa concepção da MTC e de todos os estudos relacionados a essa parte tão rica, né, da China antiga, nós somos inundados por canais, né, vasos, meios, né, pelo nosso corpo inteiro, de forma energética, sutil, por onde toda a energia que a gente traz para o nosso corpo, traz para o nosso ser, de forma quando estamos respirando, quando comemos, quando temos relações interpessoais com outras pessoas ou situações. E todo esse lance, né, que é muito mais complexo que isso, porque todas essas interações energéticas sutis estão acontecendo ao mesmo tempo em cada um de nós. E esses canais, também conhecidos como meridianos, percorrem todo o nosso corpo de forma superficial e de forma profunda, fazendo lá dentro interconexões que a gente nem imagina. Os órgãos se interrelacionam através desses canais e de outras ligações que, aprofundando-se eles, né, saindo do superficial, que seriam aqueles pontos muito conhecidos dentro da acupuntura, dentro das questões que trabalham, né, todo esse viés de medicina tradicional chinesa, vai muito além disso. Assim como a gente ouve falar, né, para quem gosta muito do estudo dos chakras, que existem 7 chakras principais ao longo da nossa coluna vertebral, mas que além desses existem milhares de outros micro chakras espalhados pelo nosso corpo energético todo. São verdadeiras estruturas complexas e abençoadas, né, que nutrem os nossos corpos sutis, nutrem toda essa coisa que a gente não vê, né? A maioria de nós não vê isso assim de uma forma mais empírica, né? Na prática, no vamos ver da coisa, mas muitos de nós sentem essas energias, né? Com a nossa própria sensibilidade, a gente consegue percorrer esses canais e perceber a existência deles através de sensações, às vezes mediúnicas, de sensibilidade, do nosso próprio anímico, né? Aquela nossa parte que lida com as questões transcendentes no sentido energético, no sentido vibracional, magnético, de forma a ter até mesmo reações corporais, né? Como sensações de formigamento, de energia mais quente ou mais fria, até mesmo sensações de bloqueios energéticos no nosso corpo que causam dores, que causam mal-estar, angústia, que ao se trabalhar certos pontos dentro de uma acupuntura, por exemplo, ou mesmo dentro de uma massagem, a gente sente claramente a nível corporal o alívio que isso dá. Bem, continuando aqui a explicação, né, sobre esse fluxo das fases e dos 5 elementos, nós vamos para a sequência, né, desses elementos, que é o elemento fogo, com a questão do crescimento. A gente pode ver em outros estudos de elementos que essa classificação que liga esse elemento a qualidades segue um padrão em comum.
Se a gente for observar, né, por exemplo, os estudos de Platão com relação, né, aos 4 elementos, onde ele aprofundou mais, né, essa ideia, você vai ver que tem correlações muito parecidas, porque quando a gente fala desses elementos, eles possuem certas características comuns, né, e naturais em tudo aquilo que a gente acaba por correlacionar a eles. E no caso mais específico do fogo, o crescimento em si é aquela explosão, né, de energia. Que a gente pode ver naturalmente na questão do fogo em si, quando a gente vê uma fogueira, vê mais recentemente o que a gente está vendo, né, com relação às matas, todos esses processos que a Terra infelizmente passa, e o quanto que de repente uma energia com essa característica tão ascendente pode ser um grande perigo se não for utilizada de uma forma responsável. Seguindo essa sequência, né, a Terra, ela acaba muitas vezes sendo uma figura meio que central para alguns, mas ela exerce essa função central no sentido de que a Terra é a transformação dentro dessa visão. A transformação, ela está presente, né, dentro desse limiar de um ciclo para o outro, dentro dessa passagem de criança, pré-adolescente até uma fase adolescente, né? Existem certos esquemas que ocorrem nessa ponte, né? Que leva de uma fase a outra, que tem muito a ver com essa transformação natural que a Terra propicia. E não se pode deixar de pensar, né, que para haver uma transformação realmente positiva e de uma forma mais tranquila, é necessário se estabelecer limites e se ter esse enraizamento, né? É um local de estabilidade dentro do corpo, mente e espírito. A partir dessa âncora estável, a mudança e o crescimento podem acontecer. Essa segurança, fruto de uma confiança nesse intrínseco natural em nós e na própria natureza, que tende a levar as coisas para um fluxo natural de vida, né? De respeito à maturação de cada processo que a gente vive. Bom, então, seguindo-se esse ciclo natural das fases com relação aos 5 elementos, nós temos agora metal. Ele está ligado com as questões de colheita, relacionada à fase da maturidade, e onde até se espera, né, se desenvolver esse lado da maturidade com relação às experiências, à prática da vida, para se atingir uma boa vida, né, e a concretização dos nossos objetivos. Perceba, né, que essas fases realmente podem ser comparadas com as fases da nossa vida em comum, que se espera, né, que todo ser humano passe. Essa é aquela fase onde a gente pode notar, né, ver todo aquele processo de maturação ocorrendo. Aquela maturação do dia a dia, né, a vivência em si, onde a gente desenvolve a nossa profissão, aquele certo senso de responsabilidade, aquele famoso virar gente grande, sabe? O se sustentar, o se relacionar de uma forma adulta, o autodesenvolvimento em diversas questões, a geração de projetos, metas, objetivos e aquelas demandas internas, por exemplo, com relação a um projeto, a um ideal de vida,
com relação a um sonho que temos ou situações de vida que queremos ver se tornar realidade nas nossas vidas, e o passo a passo que fará com que eles se tornem reais de fato. Talvez essa seja uma das fases onde mais a gente consegue experienciar a vida como um real laboratório que ela poderia ser. E veja, numa sociedade onde as pessoas têm medo do erro, de testar, de cair, de errar, de levantar, de tentar novas formas, de mudar de ideia, de mudar de opinião, para muitos pode ser uma fase de extremo peso, onde nos sentimos cobrados e nos cobramos por situações que muitas vezes mereciam que nós tivéssemos um certo senso de flexibilidade e de nos permitir mudar, observar novas vias em se caminhar, levar a vida mais leve justamente porque ela é só uma. Pelo menos com este personagem que a gente veio com certas características, é muito difícil que se repita. E isso se levarmos em consideração uma pessoa que acredita que a vida não acaba depois que ela morre, né? Então, que ela teria vários personagens para poder experienciar essas várias vidas. E imagine no caso de uma pessoa que não acredita nisso, seria ainda mais importante essa leveza. Na verdade, para todos nós seria importante, mas num caso desses, onde você só tem uma única jogada, o sucesso dessa empreitada e o saber lidar com os reveses que possa acontecer se tornam imprescindíveis. Na maioria dos casos das famílias, das visões, existe um lugar a se chegar. Em todo o decorrer dessa fase do metal, né, como fase de vida, olhando-se dessa forma, e ao final dela, certamente espera-se que cada um de nós tenha conquistado, angariado certos tesouros. O caractere sugere algo pequeno em quantidade, mas de grande valor, enterrado profundamente dentro da terra. Enterrado dentro de nós há algo escasso, difícil de encontrar e ao mesmo tempo muito valioso. Essa fase, né, onde se bota na prática toda essa questão do autoconhecer-se, do alto valor, do desenvolver as autoqualidades e lidar com todos os desafios que chegam até a nós pelo percurso, que poderíamos linkar, né, com a fase adulta propriamente dizendo, é uma das mais importantes no quesito daquele fruto final que culmina com a última fase, que é a fase da água, do envelhecimento, né, e do estoque. Dependendo de como foi a nossa história, de como lidamos com as questões vividas, de como aprendemos, de como se deu todo esse processo de plantação, de colheita, né, de cuidados disso, de aperfeiçoamento de tudo isso, nas mais diferentes áreas, projetos, situações, aspectos da nossa vida. Tudo isso vai determinar quando chegar ali no elemento água, quando houver essa transmutação de metal para água, né, qual vai ser a qualidade em que aquela água vai estar no final. E isso é algo muito delicado, porque no senso comum das coisas, da sociedade, nós temos certas tendências que de repente podem passar pelo consumo de ter uma boa vida com muito dinheiro, pode passar pela questão de querer ter a casa própria, carros, uma família exemplar, bem-quista na sociedade, com filhos bem educados, em boas escolas, com boa situação com vencedores na vida, com
com bons lugares de status, né, perante a sociedade, sei lá, de uma forma geral, tendo tudo que almeja, que deseja. Agora, quantos desses conseguem realizar realmente esse feito? E indo mais profundo, será que se cada uma dessas pessoas tivessem a possibilidade, pelo menos uma vez na vida, de entrar em contato com aquela criança interior que sabe, que é pura, que não tá nem aí pro que os outros pensam, que tem certas vontades, sonhos a serem realizados e que muitas vezes não passa por esse olhar, digamos, normal que toda a sociedade ou grande parte da sociedade ou que a gente vê nas mídias coloca pra gente como algo ideal. E tem mais uma coisa, eu digo que essa fase é uma das mais importantes, né, com relação a como você vai chegar ao final desse ciclo de elementos, né, dos 5 elementos, porque simplesmente a gente ainda não está dentro de uma sociedade que olha lá para o começo, desde o elemento madeira, desde a sementinha, com um olhar carinhoso, com um olhar delicado e dando o valor verdadeiro que aquilo teria desde o início na vida de um ser humano para desenvolver os seus principais potenciais. Ainda se nutre muito, né, uma visão de que criança de repente não tem voz, ou tem voz demais em coisas que não deveria ter, né, que não tem maturidade para ter, que a adolescência é apenas uma fase, né, onde as nossas questões com as espinhas e os hormônios em alta estão em alta, mas não se dá o verdadeiro olhar, né, que se precisaria ter para essas fases. Não se tem ainda um olhar preciso, atento, amoroso para as reais necessidades que, se ao contrário nós tivéssemos a possibilidade de olhar para essas questões, talvez não veríamos tantos adultos e até pessoas de maior idade chegando a essa fase tão distantes de si, né, e do seu propósito divino, frustrados, amargurados, depressivos com a própria vida, com o próprio rumo, né, que deram ou conseguiram dar diante dos caminhos que percorreram. Existem certas coisas que a gente vê as pessoas falarem, né, certos conceitos começarem a pipocar por aqui ou por ali, como, por exemplo, o quanto que é importante ter meditações nas escolas, o quanto que é importante ter um planejamento, um conhecimento sobre finanças, sobre não religião, mas espiritualidade de alguma forma, né? Uma espiritualidade que leve o ser para dentro, que leve ele a se autoconhecer para depois, de fato, escolher para assumir as suas próprias escolhas. Questões também como a alimentação, a nutrição, né, que a gente faz com o nosso corpo, porque bem sabemos que a fase da infância, a fase da adolescência, principalmente da infância, é uma das mais fáceis da gente instigar e fixar bons conhecimentos. Conforme a gente cresce, vai ficando cada vez mais distante, não digo impossível, mas distante e difícil de se mudar hábitos. Questões como conectar-se com a natureza para daí também aprender a conectar-se com a própria natureza, né? Lembrando que a gente faz parte dessa natureza e muitas vezes a gente não sente isso, porque simplesmente isso não era importante, não foi ensinado desde cedo e a gente aprendeu a dar importâncias para outras coisas que até também são importantes, né? Como a questão de irmos para frente, a questão de aprendermos e aperfeiçoarmos e nos tornarmos melhores naquilo que são as nossas qualidades. Mas a partir do momento que há essa cisão, né, com a natureza que somos por dentro e a natureza que encontramos fora, inclusive numa cidade de pedra, porque
a natureza dentro da cidade de pedra, que não é uma natureza, vamos dizer, de séculos atrás, quando não se haviam tantos prédios, não havia-se tanta tecnologia, mas tudo é muito inteligente, né, sistematicamente falando. Então, à medida que fomos crescendo como sociedade, tudo isso cresceu junto. O que falta, pelo menos do que eu consigo ver agora, é botarmos os pingos nos is, né? Em que sentido? Conseguirmos nos ater ao que realmente é importante, mesmo com relação a tantas tecnologias, a tantas novidades dos dias atuais, integrando com a natureza à nossa volta, voltando às origens com relação a algumas coisas muito importantes, como botar os nossos pés no chão e dessa forma perceber dentro de cada um de nós e de nossas dinâmicas pessoais que são intransferíveis e inigualáveis, para perceber dentro do que é possível na vida de cada um, na situação em específico de cada pessoa, qual vai ser o seu caminho, né, de volta à sua própria natureza, aquela natureza mais interna, mais intrínseca, mais essencial, mais espontânea, mais natural em você, que é fácil de fazer a partir do momento que você tira os entulhos que estão te impedindo de entrar em contato com isso. Olhar, né, para esses frutos guardados, amealhados, ajuntados por toda uma vida, inclusive, né, olhando para as nossas marcas, manchas, rugas adquiridas como parte de um processo. Então eu finalizo aqui, né, trazendo a percepção de que muitas vezes essas fases estão ainda presentes na nossa vida, mesmo que já tenhamos passado, né, pelo nascimento, pelo crescimento. Estamos sempre passando por mudanças, mas em cada momento das nossas vidas e nos ciclos que fazem parte das jornadas de cada pessoa, há também pequenos ciclos dentro de ciclos, né, como se fala muito no Sincronário da Paz. Então observe também os seus pequenos ciclos dentro de ciclos na sua vida, na sua jornada. Em que partes desse ciclo você pode estar vivendo exatamente agora? Em determinados aspectos, situações, relações, vivências e situações internas e externas a você. Lembrando que tudo tem o seu tempo, mas em certas situações há o tempo de finalizar certas coisas, certas tendências, certas limitações, dores, ilusões. Há um ciclo sem fim, pelo menos aparentemente, que nos leva a todo momento ao aparo das arestas, né? Que nos levam a plantar sempre nas próximas e próximas vezes mais prósperas e melhores sementes em qualquer sentido que você quiser encaixar essa frase. Esse é um dos ciclos da vida, pelo menos um dos ciclos, né, dessa cultura que como tantas outras, né, ancestrais, nos brindam com seus tesouros, pequenos e grandes tesouros, que se fez presente há milênios, que quase foi destruído e deturpado totalmente pelo tempo e pela ganância humana, mas que, como tantos outros tesouros aos quais a gente tem o conhecimento hoje em dia, ou partes do conhecimento disso, persistiu no tempo para que a gente pudesse conhecer. Até o próximo vídeo.